Olá meus amigos criadores, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. Meu nome é Vítor Costa e hoje venho fazer um videozinho básico mostrando o primeiro dia de captações aqui no Canaril Santos Costa. É verdade, já estamos no mês de setembro e nas nossas mentes já começamos a pensar nas exposições que se aproximam. Daí ser importante, e uma vez terminada a muda da pena, começarmos a escolher, começarmos a fazer os primeiros treinos das aves que mostram no momento algum potencial e que poderão nos representar da melhor maneira nas exposições que aí se aproximam. Como eu já tinha vos mostrado no vídeo anterior, eu neste momento tenho as minhas aves nascidas na última época de criação separadas por classes, ou seja, eu coloco as aves juntas por classes, consortes com consortes, coroados com coroados, consortes azuis com consortes azuis, coroados azuis com coroados azuis, consortes intensos com consortes intensos, coroados intensos com coroados intensos, consortes canelas com consortes canelas, coroados canelas com coroados canelas, e por aí fora. Isto permite-me, sempre que venho diariamente ao canaril e quando estou a alimentar as aves, verificar, analisar as aves que estão juntas por classes. E dessa forma começo a fazer um pequeno treino às aves para me aperceber da qualidade das aves na gaiola e também para as aves se habituarem às gaiolas de exposição. Torna-se muito mais fácil dessa forma a habituação das aves à gaiola e depois, no decorrer das posições onde as aves irão posteriormente, não ficarem estressadas relativamente à gaiola de exposição. Eu mandei fazer um armário o ano passado, um armário mesmo de treino, como podem ver, um armário constituído por 12 gaiolas e é onde eu coloco os passarinhos diariamente para os analisar. Nesta primeira fase eu só deixo os passarinhos aqui um dia de cada vez. Deixo os passarinhos aqui, enquanto estou a tratar dos pássaros analiso, no dia seguinte volto a analisar e depois volto a colocá-los nas gaiolas onde têm as aves divididas por classes e retiro outra ave e coloco no lugar da ave que aqui se encontrava anteriormente. Como podem ver, hoje a sorte calhou a estas aves. Temos um coroado azul, temos um consorte azul e temos um consorte intenso deste lado. São aves que hoje chamaram-me a atenção enquanto estava a tratar das aves e decidi colocá-las aqui. Vou fazendo isto até ao final de setembro, vou fazendo isto diariamente, ou seja, todos os dias agarrem algumas aves e vou colocando-as aqui. Isto permite-me analisar o comportamento das aves na gaiola, se são aves estressadas, se são aves calmas, independentemente das aves não estarem habituadas a estas gaiolas. Algumas destas aves é a primeira vez que são colocadas numa gaiola de exposição, mas permite-me ter uma ideia do potencial das aves, da mentalidade das aves, que é muito importante. Eu já no último vídeo eu referi essa situação da mentalidade das aves, para me dar garantias na eventualidade de eu escolher alguma dessas aves para ir a uma exposição, para me darem garantias que são aves que se vão portar de forma calma, que vão ter o posicionamento correto para serem avaliadas pelos juízos das exposições. Portanto, é muito importante nesta primeira fase fazer, pelo menos para comigo funciona, fazer esta separação diária das aves, analisar, escrever, é importante, malta, fazer registros, ou seja, estas aves quando saírem daqui eu vou retirar o número da anilha e vou referir que no primeiro dia de gaiola, num caderninho de apontamentos que eu tenho, que no primeiro dia de gaiola a ave portou-se bem, portou-se mal, portou-se mais ou menos, se a ave é uma ave muito ativa, se é ativa por ser uma ave alegre e que se movimenta harmoniosamente dentro da gaiola, ou se é ativa por ser estressada, por ser nervosa. Vou referir várias condicionantes,
se a muda já está a 100% terminada ou não, se a plumagem é brilhante, se a plumagem é fosca, é opaca, se tem as asas descaídas, se a coroa é perfeita ou não, se as sobrancelhas do consorte são lineares uma à outra, se a ave é um pouco mais comprida, se a ave tem as asas um bocadinho compridas ou tem as asas no tamanho certo. Ou seja, são todos fatores que eu faço durante o mês de setembro, faço estes apontamentos para quando chegar a outubro treiná-las de forma mais séria. Eu depois, quando chegar a essa altura, quando eu colocar aqui uns cavaletes que eu mandei fazer, ficam presos nas gaiolas de criação, e as aves, e consigo colocar a gaiola de exposição nesse cavalete para as aves saírem da gaiola normal de criação e entrarem para a gaiola de exposição por elas mesmas, sem eu ter que as agarrar. Eu depois irei fazer um vídeo, e é aí nessa fase que eu, depois de já ter estes apontamentos todos, os quais eu anoto no decorrer do mês de setembro, é aí que eu depois escolho as aves à final para estarem preparadas para a primeira exposição que vier a acontecer neste ano de exposições. Ok, meus amigos? Este móvel é super prático, permite-me analisar uma dúzia de aves de cada vez. Lá está, estamos aqui a falar 12 aves por dia, 12 vezes 10 são 120 aves, vezes 20 são 240, estamos a falar, eu poderia analisar aqui 360 aves no decorrer de um mês, ou seja, permite-me analisar nesta primeira análise, nesta fase preliminar, que ocorre no mês de setembro, eu poderia analisar mais de 300 passarinhos aqui no meu canaril com este sistema. Depois, como eu já referi, posteriormente irei usar um sistema de cavaletes. Eu também vos posso mostrar, tenho vários cavaletes, tenho estes feitos em PVC e mandei fazer também já uns, como estão a ver, isto depois fica preso na gaiola, como podem ver, fica preso aqui na gaiola. Vamos pôr onde está aqui a banheira, eu encaixo aqui na gaiola, e aqui nesta base é onde eu coloco a gaiola de exposição, a porta fica aberta e o pássaro, se quiser entrar, entra, se quiser ficar na gaiola de criação, fica na gaiola de criação. O que é que eu faço? Eu, normalmente na gaiola de exposição que aqui coloco é onde eu coloco o bebedor da água e onde eu coloco a papa. Deixo apenas a comida dentro da gaiola de criação. Isto obriga a ave a explorar, a ser curiosa e a entrar na gaiola de exposição. Ok, meus amigos? E pronto, basicamente era isto que eu vos queria dizer, ou seja, começou agora aqui em força, hoje é o primeiro dia. Treinos de captações, tipo como no futebol, em que diariamente eu vou escolhendo uma dúzia de aves, vou colocando-as aqui e enquanto estou a tratar dos pássaros vou analisando, depois venho ao final do dia, dou mais uma vista de olhos para analisar se a ave continua com a mesma coerência, ou seja, se continua com a mesma atitude, tanto física como mental, de quando eu vim tratar dos pássaros, e no dia a seguir, antes de as trocar por outras aves, faço exatamente a mesma coisa, ou seja, analiso as aves, escrevo os apontamentos que tenho a escrever sobre as mesmas, e isso fica tudo registado, para quando chegar ao mês de outubro, começar efetivamente a fazer os treinamentos mais a sério, para as aves estarem 100% preparadas para quando chegarem às exposições. Tem que ser desta forma, amigos. Temos que ser muito minuciosos se queremos efetivamente ganhar alguns prémiozinhos, se queremos efetivamente marcar com alguns passarinhos. Isto é assim, os criadores estão todos nivelados. Hoje em dia a qualidade do Gloster, pelo menos em Portugal, e eu penso que no geral em toda a Europa, a qualidade é muito aproximada de criador para criador. São estes pequenos detalhes que fazem toda a diferença se um criador ganha ou perde. Se uma ave de um determinado criador ganha ou perde quando está em confronto com aves de outros criadores. Eu trabalho desta forma, tem-me corrido bem, não me posso queixar. Por isso, aqui está o meu conselho, ou aqui está a minha forma de treinar as minhas aves para quem tem algumas dificuldades, porque quem já tiver um método, isso funcionará com toda a certeza e o criador estará satisfeito com o seu método. Este é o meu e é aquele que eu não me importo de transmitir a quem tiver algum tipo de dificuldades em fazer
a escolha do plantel para a época de exposições que aí se aproxima. Espero que todos os meus amigos já tenham terminado a muda da pena nos seus passarinhos. Se ainda não terminaram, um bom resto de muda da pena. Eu vou fazendo aqui mais uns videozinhos, falando aqui agora mais, vou incidir mais nesta parte das exposições, porque daqui por 2 meses, mais ou menos, já teremos a primeira exposição, ok, meus amigos? Um forte abraço.